Olá, gente querida, gente amada, abençoada por Deus. Deus abençoe você nessa tarde, de domingo. Deus venha trazer aqui uma reflexão às nossas vidas para que possamos entender o propósito de Deus aqui na terra. Jesus se empenhou muito em dizer sobre o reino de Deus, sobre as coisas que vêm do alto. Os apóstolos aprenderam isso, entenderam isso. E, na verdade, tudo começa no deserto. Hoje, falar das coisas espirituais para quem é carnal, como diz Paulo, não consegue discernir, é difícil, é complicado, é impossível, né? Eu falava na outra fala aqui, na outra palestra, que Jesus ensinou a buscar o pão que permanece, não o pão que perece. Eu quero falar um pouquinho sobre deserto. Que o deserto pode ser o melhor lugar para se viver. O deserto pode ser o melhor lugar, embora é uma loucura aí, uma coisa que só quem é espiritual pode entender. Porque se formos ver literalmente, humanamente falando, quem seria doido deixar, uma vida dura de trabalho, onde tem casa, onde há uma casa, tem comida, roupa lavada, para ficar zanzando em um deserto? Quem seria doido? Imagine o calor do sol do meio-dia. Poderia ser a razão suficiente para que essa ideia absurda se esvaísse, que essa pessoa desistisse, rápido. Imagina habitar onde não há plantas para colher e nem animais para caçar, e muito menos água para beber. Isso parece aí uma conversa de maluco, uma conversa de louco. Qualquer pessoa tiraria de letra se não olhar isso aí no que eu estou dizendo no âmbito espiritual. O treinamento, o necessário deserto que Deus queria, que precisava para a vida dos hebreus, para o povo de Israel, para a nação de Israel. Mas foi exatamente essa a opção que Deus deu para mais de 600 mil pessoas, na estimativa mais correta, que saíram do Egito juntamente com Moisés. Foi essa a opção que Deus colocou diante deles, e Deus nem queria que eles entrassem pelo caminho mais curto, porque eles precisavam ser tratados. O deserto era necessário na vida desse povo, por causa da sua dura cerviz, seu coração endurecido e um povo que buscava as coisas dessa terra. Até mesmo a prata, o ouro que eles ganharam dos egípcios não seriam nada num lugar onde não há o que comprar nem como vender. De que vale uma maleta de dinheiro, meu amigo, minha amiga, num deserto? De que vale? Vale mais uma Coca-Cola de 2 litros do que uma barra de ouro. Então, qual era a garantia de que eles estavam fazendo um bom negócio? De sair do Egito e ir para a terra prometida, mas tem que atravessar o deserto. Então muitos que olhavam dessa forma começou a comparar o Egito como um lugar até melhor. Porque no momento do deserto a tendência é olhar para de onde saímos, de onde o Senhor nos tirou, da escravidão. E o povo de Israel chegou a esse patamar, a essa conclusão. Tanto que murmuraram diante de Moisés contra Deus, não é? Então é interessante que o final era trágico aos cegos olhos humanos. Era possível imaginar milhares de pessoas mortas sendo cobertas pelas constantes tempestades de areia que aconteciam ali. Então, é uma loucura, é um absurdo falar em deserto para quem não tem uma compreensão daquilo que se ganha quando é o Senhor que nos leva para o deserto. No livro de Mateus e de Lucas, no capítulo 4, a palavra diz que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado, logo depois que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. O deserto se faz necessário na vida do cristão e nós precisamos vencer no deserto o inimigo. E às vezes o nosso próprio inimigo somos nós mesmos e nossas próprias limitações.
Porque o treinamento começa no deserto. Porque quando o Senhor é que nos leva à presença de Deus no deserto, Deus está presente conosco, né? Aquele que pode contar cada grão de areia do deserto e criou cada espécie de fauna, de flora, não é? Que estava presente, né? E mudou essa saga na vida do povo de Israel. Aquele Deus que nos levou para o deserto é o mesmo Deus que cuidou dos mínimos detalhes na vida deles. Era na sombra desse Deus que a multidão se protegia do sol escaldante do meio-dia no deserto. Era na sombra desse Deus, na sombra desse onipotente. A nuvem de glória simboliza Cristo. E nas noites frias, sua poderosa presença aquecia os corpos e os corações de cada pessoa que estavam ali. A presença de Deus era constante. Suas mãos alimentavam o seu amado povo com um maná diário, e um maná especial, e até mesmo das pedras. Ele fazia fluir água pura, água potável, a melhor água que podia ter. E o maná alimentava por 24 horas. Todo dia tinha pão fresco. Então, vamos entender, não são as riquezas, não são os status, os empregos, as influências, né? A posição social, o sucesso que nos farão prosperar. Não. Mas é a doce e maravilhosa presença do nosso Deus e do Deus de Israel. É a presença maravilhosa do Deus de Israel que nos faz prosperar. É Ele que vem em nosso encontro. É Ele que traz o nosso sustento. É Ele que opera tudo em todos. É Ele que pode mudar a nossa sorte, a nossa vida. E quando não houver o que fazer, porque deserto não é lugar que você pode se virar. Você precisa e depende do Criador. É como o grande mar, o oceano. Para tudo que olhar é água, água e céu, céu e água. O deserto é só terra, só areia seca. Não nasce nada. Você depende única e exclusivamente de Deus. É como nas nossas vidas, às vezes, estamos num deserto. E você faz de tudo e mais um pouco, mas você depende de milagres. Porque tudo que você fizer é inútil. É onde acaba a força humana e dependemos da força de Deus. Aonde o divino entra e, né, o temporal, que somos nós, sai. Aonde ele cresce, nós diminuímos. É aonde nós dependemos exclusivamente do cuidado dele. E acredite, vale a pena. Porque Deus não desampara aqueles que esperam nele, porque ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu quero que você medite muito nisso. Se você está vivendo uma situação assim, em que você não tem o que você quer, mal dá para se manter, você não está no deserto. Você está na desobediência ou qualquer coisa assim. Porque se Deus permitir você ser cuidado por Ele, Ele não vai deixar lhe faltar nada. Eu sei do que estou falando. Eu vivi uma vida, grande parte da minha vida no deserto, que Deus me levou para trabalhar em mim. E às vezes ainda me sinto lá. Mas é quando Deus nos leva, o Espírito nos leva ao deserto para ser experimentado. Nada nos falta. Quando Ele é o nosso pastor, quando o Senhor também é nosso pastor, nada nos faltará. Pode acreditar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O deserto que o Senhor nos leva é um deserto que tem tudo. Tem pão dos céus, água da rocha, rocha da água. O deserto que o Senhor nos leva, a roupa não estraga, o sapato se ajusta ao tamanho do pé, conforme o crescimento. O deserto que o Senhor leva, Ele nos aquece nas noites frias e também nos refrigera do sol escaldante do meio-dia, com a nuvem de glória que Ele coloca sobre nossas vidas. O deserto que o Senhor nos leva, Ele cuida de tudo em nós.
E quando o maná está enjoativo, ele manda também carne, e das mais nobres. Não tenho medo do deserto que Deus me leva. O que temos que temer é o deserto que nós entramos por nossa desobediência. Mas quando é o Senhor que nos leva ao deserto, Ele não nos deixa perecer lá, porque Ele cuida do seu povo. Você que está no deserto, aproveite os seus dias no deserto, que foi o Senhor que te levou, Ele cuidará de você. O Senhor cuidará de ti. E você vai ver um dia, lá na frente, quando você estiver vivendo com a sua própria força do braço, você vai dizer, eu era feliz e não sabia. Eu estava sendo cuidado por Deus nos mínimos detalhes. Não tinha tudo o que eu sonhava, mas eu tinha tudo o que precisava. E tinha paz. E dormia tranquilo, porque eu sabia que a chuva serôdia, a chuva temporã, a chuva de verão, a chuva de Deus desceria sobre minha vida e descia sobre minha vida, e ela faria diferença em minha casa. Que essas palavras fiquem no teu coração. Louve a Deus, glorifique a Deus no deserto. Cante a Deus, glorifique, adore a Deus pela oportunidade de ser mais um que vive na escola que é o deserto. O deserto é a escola do Senhor. E é ali que nós aprendemos a depender e confiar em Deus. Grande abraço, beijo a todos, um grande domingo a todos vocês. Fique na paz desse grande amor em nome de Jesus. Amém?